Bom, o novo presidente do Detran, Eduardo Aggio de Sá, está aqui com a gente. Eu gostaria, se ele permitisse, primeiro de dizer que o aval dele, dos delegados que falaram comigo, eu acho que ele é delegado de origem também, já mostram que é um cidadão com interesse de resolver as falcatruas que tem dentro do Detran. E eu deixo bem claro, o Detran inteiro é corrupto? Claro que não. Evidente que não, tem gente boa lá pra caramba trabalhando, tem gente de primeira qualidade trabalhando, mas tem bandido pra caramba também, dentro e fora do Detran. Alguns despachantes, são todos da Atena? Claro que não. São despachantes bandidos também, como os bandidos que tem dentro do Detran. E esses caras têm que ser tirados de lá. Com o novo presidente do Detran, o Eduardo Aggio de Sá, o objetivo do governo é limpar a área de quem é bandido. E para isso ele é bom, porque ele vai contar a origem dele, parece que é delegado também, e os delegados que o avalizaram são delegados que eu confio pra caramba, muito. O Datena, mas você defende a polícia, é claro, você quer que eu defenda o bandido, você quer que eu defenda o bandido que tem dentro do Detran, o bandido que tem fora do Detran, eu tenho que defender o mocinho, não o bandido, pô. Senão você que já está ferrado vai ser ferrado. E com a liberdade do presidente do Detran, o novo presidente do Detran, eu gostaria que vocês que estão me ouvindo passassem perguntas pro Eduardo. Sabe por quê, Eduardo? Toda entrevista que eu faço aqui, eu fico 1 hora entrevistando um cara. E aí quando eu abro pro ouvinte que vive a vida como ela é, perguntar, o entrevistado, via de regra, vai assim, ótima pergunta, hein? Parabéns, uma pergunta maravilhosa. O que diz que as perguntas que eu faço são importantes, são pergunta de pauta, geralmente de gente brilhante que faz a pauta e tal, mas não é o que o cara vive no dia a dia, então eu prefiro pergunta de ouvinte do que as minhas perguntas. Algumas delas são minhas, de minha autoria, e são bem imbecis, né? Mas a do povão não, o povão é diferente, o povão está na rua. Em primeiro lugar, é um prazer falar com o senhor, e eu queria dizer como é que o senhor, eu queria que o senhor falasse, como é que o senhor pegou o Detran, que situação que o senhor pegou o Detran. Não só o Detran de São Paulo, mas os Detrans do Brasil são conhecidos pela corrupção, pelos currais políticos, de político que deita e rola dentro desses Detrans, não é? E por essas máfias que existem dentro do Detran, aqui de São Paulo e do Brasil, mas, repito, não via de regra, é exceção, mas exceção que custa caro a quem toma multa na rua e ao Estado que é sangrado. Bom dia, um prazer falar com o senhor, doutor. Bom dia, Datena, é um grande prazer estar aqui com vocês na Bandeirantes. Quando eu cheguei aqui no Detran, a ideia era fazer um levantamento e entender exatamente qual era o status de toda a organização do Detran, né? De fato, eu acho que tem muita coisa para melhorar. O Detran de São Paulo é o maior Detran do Brasil, é de fato o maior da América Latina. E a gente tem uma série de pontos que eu percebo, e aí assim, antes de partir para uma nova missão, e essa é uma missão realmente desafiadora, a gente faz o dever de casa, né? E boa parte do dever de casa envolve saber aonde há problemas. Como você bem disse, a gente tem uma série de problemas de desvio de conduta. É lógico que a imensa maioria, a grande maioria dos servidores do Detran são servidores comprometidos, dedicados, que têm zelo pela coisa pública, contudo, uma pequena parcela acaba impactando numa imagem negativa. É lógico que quando a gente está falando de Detran de São Paulo, a gente está falando em números de magnitude muito grande. Então, por exemplo, a gente está falando de 32 milhões de veículos, a gente está falando de 100 milhões, aproximadamente 100 milhões de atendimentos feitos num ano. Então, se a gente falar que há um desvio de 1% nesses atendimentos, eu tenho 1 milhão de pessoas que foram atendidas e estão descontentes. Quando a gente está falando de cifras como essas, o segredo está nos detalhes. Então, 1% não é razoável. Não é razoável que 1 milhão de pessoas estejam descontentes com o Detran. Então, o grande foco ali, e o que a gente percebeu a gente precisa, primeiro, estruturar uma gestão focada em resultados, uma gestão focada no cliente.
uma gestão focada em resultados e evidências, e também estruturar a parte de compliance, o que o governador deixou muito claro, a postura dele de uma atuação preditiva, uma atuação focada em prever esses desvios de conduta, também antevê-los e tratá-los de forma adequada. E aí eu acho que a operação da semana passada deixou muito claro qual é a nossa pegada, Datena. Porque não é possível que passasse imperceptível, por uma investigação, mesmo que não muito séria, que um cara que fazia 800 documentos por dia numa cidade de 8 mil habitantes, cuja média é 50 documentos, era impossível que alguém não estivesse vendo isso. Basta olhar para ver que tem uma discrepância aí. E aí, o pior é que o cara não vai para a cadeia. O cara é afastado, não vai para a cadeia, depois de gerar prejuízos imensos aos cofres públicos e a quem tem que pagar propina. E, aliás, isso é culpa de quem paga propina também. É melhor não pagar propina. Não pague propina. Mesmo que você tenha que esperar o documento, você tem que agir como cidadão. Se você paga propina, você está agindo em favor do criminoso, num ato criminoso também. Dá até associação criminosa isso aí. Mas faz 6 meses que eu não tenho meu documento, eu preciso trabalhar com o carro, eu preciso do documento. Sim, mas se você pagar propina, você vai ajudar o ladrão, o vagabundo, o sem vergonha, que vão continuar por aí sempre, entendeu? O primeiro ato é não pagar propina, é denunciar. Exato. Denuncia. Quem te cobrar propina, você vai e denuncia. Não é isso, doutor? Exatamente, Datena. Eu acho que parte dos desvios estão vinculados a uma dificuldade que não deveria existir. Então, das primeiras atuações que eu fiz foi tentar levantar como é que está a distribuição e de prestação de serviços do Detran, ou seja, quantos cidadãos conseguem, num prazo razoável, ter acesso àquele serviço e de forma digital automatizada. Isso permite que a gente entenda que você tem do universo de grande tamanho ali, um grande número de pessoas que não estão seguindo um canal verde. Então, a primeira coisa a gente precisa eliminar os pontos onde existe espaço para que se compre facilidade. Então, como é que a gente faz isso? Tornando todo o sistema objetivo, transparente e fácil para todos os cidadãos através de uma transformação digital. E aí, nesse ponto, Datena, eu acho que é muito importante ressaltar que o Detran está dentro da Secretaria de Gestão e Governo Digital. Por que ela está dentro da Secretaria de Gestão e Governo Digital com o secretário Caio? Porque a gente vai trazer uma revolução para o Detran, para o atendimento, para a qualidade da entrega de serviço ao cidadão através dessa revolução digital. Então você falava, por exemplo, da questão de como é que não se detectou, por exemplo, uma situação de alguém que deveria fazer umas poucas dezenas e estava fazendo muitas centenas de operações ali dentro do sistema. Isso é algo que, se a gente confiar num ser humano para fazer isso, ele tem uma capacidade limitada. Mas se eu tiver um sistema com aprendizado de máquina, com inteligência artificial, eu consigo detectar isso preventivamente, impedir que ele de fato o faça e caia num canal dentro da auditoria, da controladoria, que investigue o que está acontecendo. Então, além da gente impedir que isso não ocorra, a gente dá um tratamento adequado e os maus servidores entendem que ali não há espaço para que isso ocorra. E do lado de lá, o cidadão que hoje vê que ele precisa, por exemplo, circundar o sistema, ele entende que agora todo o sistema está desenhado para entrega a ele e ele começa a contribuir. A gente gera, na verdade, uma série de ações que se somam e trazem um resultado muito benéfico. E assim, o nosso grande desafio é tornar o Detran de São Paulo o melhor do Brasil, não só em quantidade, quantitativos, mas em qualidade e entrega ao cidadão. Claro. Você não precisa ter 800 mil radares para ter uma receita justa e viável. Não precisa ter. Agora você tem os radares que têm uma receita injusta e viável, passou a ser orçamento, multa em qualquer governo.
seja ele governo municipal, estadual, federal, isso aí passou a ser o orçamento. Olha, vamos arrecadar 12 bilhões esse ano, vamos dizer isso. Pô, aí eu perguntei, se cai um meteoro na Terra e de repente boa parte dos carros para de andar, como é que você vai cumprir a meta e o orçamento? Multa o cara tem que pagar quando ele é multado. O meteoro não caiu, mas apareceu o coronavírus. Até hoje a gente tenta na Prefeitura de São Paulo saber quanto foi arrecadado no período inicial do coronavírus, em que as pessoas respeitavam e não saíam de carro de casa, saíam muito menos de carro de casa, e até hoje essa caixa preta não foi aberta. A Prefeitura não disse quanto ela arrecadou quando não tinha tanto carro rodando. Porque aí, se ela dá os números corretos, a gente bataria a charada, porque não ia bater com o número de carros rodando e as multas que tem por aí, o que também é lenda urbana, mas que no fundo, tem fundo de verdade, que dizem que esses radares, boa parte deles são viciados. Esse é o grande detalhe. Tá lá, o cara é multado. Fora as multas aí que agora estão botando câmera de corpo no cara da CT. Precisa botar a câmera de corpo do cara que é multado também. Que o roubo tá aí. O cara é multado porque não tem capacete e da realidade ele tem carro, não tem moto. É multado porque não tem cinto, ele tem moto e não tem carro. O cara é multado na Bahia, sendo que ele nunca na vida dele ele conheceu Salvador, Ilhéus, nunca foi para lá. Então, essa é a outra parte. Essas multas absurdas, cujos recursos são plausíveis de eliminação das multas, isso nunca acontece. Eu perguntei até para a doutora Patrícia Guerra, que ficou de fazer um levantamento sobre isso, por que esses recursos dessas multas absurdas vêm todos como indeferidos? Por que isso acontece? Quer dizer, deve ter truta aí também, treta e coisa grave aí no meio do caminho. Por que essas multas ridículas e absurdas, não é, de repente são indeferidas dessa maneira? Atena, eu acho que você tocou aqui em 3 pontos muito importantes. E assim, o primeiro deles, eu acho que inclusive me dá uma oportunidade de aclarar algumas declarações que eu fiz anteriormente. A natureza jurídica de uma autuação de trânsito ela é uma multa, ela não tem um caráter arrecadatório, do contrário, ela seguiria uma série de regras constitucionais e do sistema tributário nacional que não seguem. Então, assim, a primeira coisa uma multa, ela tem o caráter punitivo pedagógico, ou seja, através da punição você traz um caráter de educação para o trânsito, para condutas que, em tese, geram seria esse o caso do trânsito. Insegurança no trânsito. Seria esse o caso do trânsito. Olha, anda devagar, porque senão vou te multar, porque senão você vai matar alguém. Mas não é esse o caráter da multa. Exatamente. É orçamentário, virou orçamento. E aí, Datena, eu acho que em relação a essa questão do caráter da multa, ela deve... Você tem toda uma estratégia que é desenhada, e aí, por exemplo, a legislação de trânsito, eu fiz parte do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, quando eu era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O nosso grande desafio era exatamente entender de que forma havia desvirtuação, a desnaturação do instituto da multa, e aí com a finalidade arrecadatória, e de que forma a gente colocava no trilho isso para que essa autuação tivesse por finalidade salvar vidas. Então a gente está falando de trânsito. O trânsito no Brasil mata em torno um pouco mais de 30 mil pessoas por ano. É muita coisa. Só não é tão comentado isso porque a gente tem uma cifra na parte de segurança pública que também é muito alta. Mas aí o que acontece? Quando a gente fala em, por exemplo, radares e outras estruturas, o radar, por exemplo, deve ser precedido por um estudo técnico que tem por finalidade indicar quais são os pontos da via onde tem maior acidentalidade. Então, se não existe isso, tem um desvirtuamento de fato. E aí eu acho que o outro ponto que você tocou, que é importante, que é a estrutura de recurso, a estrutura recursal, né? A estrutura recursal, ela passa pela primeira defesa prévia, depois JARE e depois o CETRAN. E de fato é algo, assim, a quantidade de recursos de multas é muito grande. A gente tem uma parcela significativa de cidadãos que tem razão
no que foi postulado. Houve, ou o Estado de alguma forma perdeu prazo, ou existe uma incongruência na autuação, ou existe de fato um erro substancial e objetivo naquilo que foi feito. E é importante que todo esse sistema funcione. É lógico que é importante lembrar que o CETRAN, que é a última instância de julgamento de autuações de trânsito no âmbito do Estado, ela não é ligada ao DETRAN. Ela tem uma ligação, mas inclusive existe vedação para que o presidente da CETRAN seja do DETRAN. E existe uma composição da sociedade civil e dos órgãos autuadores ali dentro do CETRAN. Então a gente estava vendo, as cifras também são muito grandes, a gente tem uma quantidade bastante substancial de recursos que são processados. E, de novo, eu acho que a solução para isso está, de fato, na implementação de sistemas inteligentes, onde, por exemplo, inconsistências como essa, como a característica do veículo e a impossibilidade de se autuar, por exemplo, cinto de segurança numa moto, seja automaticamente desqualificada no âmbito do processamento. Isso gera economia processual, isso gera economia para os cofres públicos, porque tramitar tudo isso custa dinheiro. E o cidadão, lógico, fica insatisfeito. Ele olha e fala assim, poxa, isso aqui deveria ser automaticamente identificado. Existe uma incongruência, isso aqui, de pronto, o Estado deveria anular essa multa. E eu acho que é esse o caminho que a gente pretende seguir. Assim, a implementação de uma transformação digital. Custa caro até roubar os outros. Custa caro até para roubar. Você tem que botar um cara para roubar ali. Isso aí devia ser feito por inteligência artificial. Exato. É capaz de processar isso por inteligência artificial. Cara, o sistema mesmo detecta. O sujeito não tem moto. Como é que ele vai ser multado por cinto? Isso inteligência artificial faz tanta coisa. Sim. Quanto mais você computadorizar um sistema nesse aspecto, eu sou a favor principalmente no Brasil que não tem emprego, de você tornar virtual aquilo que é possível tornar virtual e deixar espaço para emprego para todo mundo. Uhum. Tá? Só que a máquina, teoricamente, ela não rouba, a não ser que o programador da máquina seja ladrão também. Aí ele programa uma máquina que vai roubar. Mas aí nesse caso, Datena... Aí é pensar demais, né? Nesse caso... É possível você tornar virtual esse sistema de detecção dessas incongruências? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um caminho inevitável da Atena. E o lado bom de você ter sistemas inteligentes e auditáveis é que, se for detectado algum desvio, você consegue identificar quem fez o desvio e, portanto, responsabilizar as pessoas que fizeram esse desvio. Desde a idealização do código até exatamente a operação que foi feita. Então, eu acho que é um caminho importante, é um caminho incontornável. E eu acho que a gente está aqui para acelerar isso e, de fato, mudar a percepção do cidadão paulista e brasileiro como um todo sobre o serviço do DETRAN. Bom, eu já pediria que separasse algumas perguntas do ouvinte, quem está no tubo da rádio, para o senhor responder. Ótimo. Bom, outro ponto que é gravíssimo, mas gravíssimo. É gravíssimo e parece que não acaba nunca. Semana retrasada, um cidadão deu um tiro no peito de uma moça e a matou em São Bernardo do Campo. Era uma fisioterapeuta que estava em férias fazendo um bico e que queria ganhar uma graninha a mais para dar umas férias legais para ela e para a filha dela de 11 anos que ela deixou aqui. O cara deu um tiro certeiro e mortal no peito dela. Foram identificados os dois roubadores que recebem menos porque carregam o monstro, tá? São tão canalhas quanto o monstro. Você fala do Drácula, né? Todo mundo conhece o Drácula. Ninguém conhece o cocheiro do Drácula que levava o Drácula para atacar as pessoas. Você conhece o cocheiro do Frankenstein? Não. Então o cara é tão canalha quanto o monstro. Mas o monstro deu um tiro no peito daquela moça. Ele ganha um pouco mais, os caras ganham 500 paus, mas ele ganha um pouco mais para roubar carros encomendados por donos de desmanches clandestinos. Isso aí é um buraco sem fundo. Primeiro, ninguém sabe direito quem são esses donos. Estou falando de desmanche clandestino. Não vá confundir com o ferro velho que trabalha autorizado e honestamente. Mas desmanches clandestinos que são a mão que balança o berço.
Se o cara não encomenda um carro como ele encomendou naquele dia, aquela moça não teria levado um tiro no peito por parte daquele canalha que se apresentou à polícia, porque a polícia fez uma investigação tão séria que ele percebeu que não dava para fugir. Tá? Mas se não tivesse alguém encomendado aquele carro, a moça não teria morrido. O que eu quero dizer é defender uma legislação mais séria, com penas mais pesadas a esses caras, que são, na verdade, os receptadores, que encomendam os carros. Mas falando com o Palumbo, delegado e dos bons, hoje deputado federal, já lá em Brasília, eleito o 10º mais votado aqui em São Paulo, o Palumbo era um dos caras que combatia o desmanche pra caramba. Tinha dia que ele prendia um cara, que era um pé de rato qualquer, no outro dia ele estava no mesmo lugar, o cara estava lá, de novo trabalhando no mesmo lugar. Levou até um susto quando viu o cara. E foram várias cenas dessas. Quem é responsável por fechar desmanche clandestino é o Detran, e não fecha. Não fecha porque tem máfia também que ajuda esses desmanches clandestinos. Tem mais. Tá? Tinha um cara que agia em nome da prefeitura, com o mesmo subprefeito. Eu não me lembro que subprefeitura era, mas o cara roubava carros da porta das pessoas, dizendo que era carro abandonado. Carro mais ou menos velhinho e tal, roubaram o carro da porta de um cara, era um tal de Gigante. E o subprefeito, não sei quem era, não lembro. Se puder levantar aí e me ajudar, ô Bruno, me ajude aí. Moral da história. Nós conseguimos gravar uma ligação do dono do carro com esses gigantes, que o carro do cara foi levado para o pátio do Detran, daquela subprefeitura. E aí o cara falava assim, olha, eu não posso fazer nada, o seu carro estava parado ali. Sim, mas o carro é meu, ele não estava abandonado. Eu estava arrumando o carro com as peças para ele andar, só não tinha dinheiro, o carro estava inteiro, estava intacto. Moral da história, o cara falou, não, eu posso quebrar o seu galho, ao invés de 16 mil, eu vou... Isso tudo é o roubo oficializado de órgão da prefeitura, da subprefeitura. Isso tudo é legalizado. Quer dizer, legalizado teoricamente, porque isso é corrupção e banditismo. Moral da história, ninguém falou mais disso. Tá? Ninguém falou mais absolutamente nada disso. O cara pegou o carro dele depenado e arrebentado e ficou com prejuízo. Logo depois, esse subprefeito foi para outra subprefeitura e quem estava lá roubando o carro da porta dos outros, o mesmo Gigante. Entendeu? Então o buraco desses desmanches clandestinos é muito mais embaixo e passa pelo Detran. Como é que se pode resolver isso também, doutor? Datena, eu acho que tem uma série de ações que precisam ser feitas. A primeira é o seguinte, quando eu cheguei no Detran, eu vi uma série de ações que são extremamente ineficientes. Quando a gente tem ações ineficientes, a gente reduz a quantidade de força de trabalho destinada a ações que são muito importantes. E, de fato, a parte de fiscalização de credenciados dentro do Detran é uma parte importantíssima. E aí, assim, do outro lado, eu vi gastos com força de trabalho que não deveriam existir, assim, porque aquilo ali poderia ser automatizado. Por exemplo, como autos feitos à mão ou impressões de telas de sistema para assinatura física e depois subir no sistema. Então, a primeira questão é a parte de eficiência. A segunda questão, que eu acho que é importante e fica muito claro que a gente chega com essa visão, é uma visão de uma atuação integrada. O Detran sozinho não resolve essa situação, mas eu acho que de forma integrada, e aí o doutor Fábio, a doutora Patrícia, o próprio secretário Derrite, que é um amigo de longo prazo e uma pessoa extremamente eficiente, está trazendo uma visão importante para a reformulação da segurança pública em São Paulo, trazem novas perspectivas. Então, quando você traz, por exemplo, essa ligação de um desmanche clandestino e, por exemplo, o assalto, ela é muito interessante porque ela passa o viés econômico da conduta criminal. Então, assim, se a gente quiser, de fato, a gente precisa entender que existe, primeiro, a procura
Segundo, a oferta de serviços ilegais. E terceiro, uma clientela. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa de fato fazer uma fiscalização efetiva nos desmanches, e aí efetiva eu digo inclusive preventiva. Então, indo nos atuais desmanches que estão credenciados, entender, fazer um georreferenciamento, entender quais são os credenciados e quais são os não credenciados, fazer, colaborar com a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, e aí a gente, o Dr. Fábio é uma pessoa extremamente competente, extremamente aberta a contribuições, da mesma forma a doutora Patrícia, e eu acho que a gente tem aí uma possibilidade de avanço significativo nessa seara. Primeiro, entender como é que está a situação dos desmanches credenciados e dos não credenciados e, portanto, clandestinos. E aí atacar de forma constante, perene e preventiva essas situações, o que vai reduzir muito essa vinculação com a parte criminal de assaltos direcionados a, por exemplo, a peças de determinados veículos. O Palumbo, consciente como os caras pensaram que ele fosse eleito, acho que até votaram dele, para tirar ele de vereador aqui de São Paulo, para parar de torrar a paciência do sistema e mandar ele para Brasília. Acho que até prefeito, um monte de gente votou nele. Moral da história, ele está ouvindo a gente em Brasília e me passou um recado aqui mesmo. Não fecha mesmo, esses caras são corruptos. Acabou de passar agora, está lá em Brasília ouvindo a gente pelo virtual, pelo YouTube. E o Palumbo é um desses caras que realmente pegou no pé desses desmancheiros aí. E isso aí é um buraco sem fundo, né? Precisa ter peito para atuar contra esses caras, que são, acima de tudo, caras perigosos mesmo. O cara que manda encomendar um carro sabe que, quando ele encomenda um carro para roubo, pode haver o latrocínio, que é o roubo mal sucedido, né? O cara tenta roubar, resistência e o cara mata. Entendeu? Por isso que eu defendo também, para roubo, não ter progressão de pena. Se você não tiver progressão de pena para roubo, o cara vai ficar com medo de roubar, né? Medo não digo, mas vai roubar menos e vai ter menos latrocínio. Bom, o Palumbo está aqui me dizendo o que ele falou. O carro foi furtado na cidade Dutra, parou no pátio da subprefeitura do Socorro. Após isso, fomos ao 11º DP, foi apresentada a ocorrência, caso do gigante, e não andou. Não andou. Meu nome do subprefeito, o Bruninha, por gentileza. Flávio Sol, subprefeito de Ermelino Matarazzo. Flávio Sol levava o gigante como lua para todo lugar. Vocês se leva ainda, o Flávio Sol, e o gigante é que nem sol e lua. Entendeu? Não andou o caso. Roubou o carro de 2 casas diferentes, que a gente tem prova disso, e não aconteceu nada nem com o Flávio Sol e nem com o gigante. Nem com o gigante. Teria sido exonerado, mas não foi, porque quando o Flávio Sol mudou de subprefeitura, levou o gigante atrás, que nem sol e lua. Esse é o detalhe. Meu amigo João, já tem perguntas aí, ô Gabriel? Tem perguntas? Temos aí? Acho que o microfone do Gabriel está desligado, né? Mas temos perguntas aqui. Temos perguntas. Então vamos às perguntas, por gentileza, vai. Como você bem disse... Bom dia, Datena, bom dia ao novo diretor aí, Francisco da Zona Leste. A minha pergunta para ele é quando vai acabar o famoso quebra para tirar a habilitação. Desde quando eu tirei a minha habilitação em 1992, nunca, jamais, ninguém conseguiu parar com isso. Inclusive meu sobrinho está tirando a habilitação, é a 3ª vez que ele vai, a autoescola já indicou, se ele não pagar o quebra de R$2.000, ele não vai conseguir tirar a habilitação. Aí você imagine, são centenas, milhares de pessoas pagando R$2.000, quanto que esse povo ganha? É um absurdo isso. Então eu queria saber se ele vai dar fim nisso. Desde quando eu tirei a habilitação, volto a afirmar, 1992, nunca, ninguém, jamais conseguiu acabar com isso. Muito obrigado e votos de melhoras aí ao diretor do Detran.
Obrigado a você pela pergunta. Acho que até o Henry Ford teve que pagar o quebra para o Detran aqui. Quando ele inventou o primeiro carro, já teve que pagar o quebra. Pois não, doutor, a pergunta é altamente pertinente. O Palumbo diz aqui que 80% dos desmandos de São Paulo seriam fechados se o Detran fosse em cima. Primeiro que não tem nem descarte de óleo nos carros, e que fere lei ambiental. Isso já poderia fechar um monte de desmanche. E é verdade, de vez em quando pega fogo aí. As peças que ficam nos fundos não tem selo do Detran. Que eles escondem nos fundos e às vezes, o último que a gente viu, a última loja que a gente viu no centro, tinha uma galeria subterrânea com peças roubadas de mais ou menos 600 metros. Mais ou menos isso. Baixo da terra. Pois não, uma pergunta do rapaz sobre o quebra, doutor. Bom, Datena, de fato a denúncia é muito contundente, né? Eu acho que é um ponto que talvez seja um dos pontos centrais que a gente tende a estabelecer uma força-tarefa. A emissão de CNH aqui em São Paulo talvez responda por 1/3 de todos os serviços que são prestados pelo Detran e de fato esse tipo de cobrança ela é não só irregular como ilegal. O que a gente tem estruturado é assim, a emissão da primeira CNH ela envolve uma série de etapas e aí a gente tem ali a autoescola, você tem a prova teórica, a prova prática e vários desses procedimentos ainda são feitos no papel. Então assim, você tem uma série de oportunidades na cadeia de custódia desse papel de alteração, de perda, de rasura e assim por diante, o que acaba gerando oportunidades para o desvio funcional. A primeira coisa que eu posso dizer é que a gente está fazendo uma alteração na prova prática desse procedimento. A gente está implantando um sistema eletrônico onde existe a captura do georreferenciamento da prova prática que está sendo feita, dos dados do examinador e dos dados biométricos daquele que é examinado. Isso por si só traz uma série de exclusões de problemas que a gente tinha. Então antes era feito Só explicar uma coisa. O georreferenciamento deve ser o GPS do cara onde é que ele está. Exatamente. Porque o cara pode forjar digital, sei lá o quê, e fazer que está num lugar e não está. Então o georreferenciamento deve ser a localização por GPS de que o cara está no local do exame. Exatamente. Isso é importante, que os caras conseguem fraudar os outros detalhes específicos necessários para um reconhecimento virtual. Então, Datena, aí assim, para ser bem objetivo, lá a gente vai colher, então, a localização através de GPS, a gente colhe, quando eu falo biometria, eu estou dizendo o rosto, a parte facial, a biometria facial do examinado. Isso permite que a gente não tenha, por exemplo, que o examinado não vá fazer a prova, ou que seja outra pessoa que faça a prova por ele, ou que o examinador imponha alguma condição, e aí nos dados do veículo e do todo o percurso da prova, que a gente pretende ser gravado e arquivado, ele imponha, por exemplo, uma penalização que não há. Então, assim, exigir, por exemplo, o pagamento de algo em virtude de alguma infração que você não tenha feito durante a prova. Então, isso permite que você tenha auditoria daquilo ali. Então, assim, o cidadão que está indo fazer a prova, ele sabe que ele fez uma prova correta, que ele não fez nada equivocado e que, portanto, ele não vai se envolver nessa conduta criminal, de inclusive sendo o corruptor. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo é inserindo, e a gente já começou as provas, testes desse novo sistema digital, o que vai reduzir muito essa conduta típica que foi trazida pelo safadeza. Ouvinte. Exatamente, essa safadeza. A palavra mais fácil é safadeza. E tem também a denúncia. Né? Todo dia a polícia armou uma campana para um cara e prendeu o cara. Ficou pouco tempo na cadeia. Mas ele foi preso. O cara fez a denúncia no momento que ele estava pagando. Tem a denúncia que é importante.
Bom, Ana Paula tem uma pergunta e depois tem mais perguntas de ouvintes. Oi, Datena, bom dia aqui é o Eduardo também. Dia. A minha pergunta é sobre uma reportagem que a gente fez aqui para a Rádio Bandeirantes e que, ao que tudo indica, envolve o Detran também, que é a seguinte. A gente está recebendo muita reclamação de pessoas com deficiência que não estão conseguindo agendamento para fazer a perícia, né, que é obrigatória em alguns casos para isenção do IPVA. Gente que trocou de carro, por exemplo, ou adquiriu um carro recentemente e tem deficiência, ou transporta um filho com deficiência, tem direito a essa isenção. Só que a gente tem só 12 cidades em todo o estado de São Paulo com locais que fazem esse tipo de serviço. O que a Secretaria da Justiça informou para a gente, Eduardo, é que eles estão tentando um convênio com o Detran para usar as clínicas que já são credenciadas do Detran para exames de renovação de CNH, por exemplo, também poderem oferecer esse serviço. A rede do Detran alcança o estado todo, né? Eu queria saber se o senhor tem alguma palavra em relação a isso, se de fato esse convênio está sendo tentado com vocês ou não. Olá, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu acho que ela permite a gente endereçar alguns pontos importantes. O primeiro deles é o seguinte, a gente tem conversado bastante com o secretário Marcos da Costa, da Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, eu acho que a primeira novidade que eu acho que é importante é que antes os médicos credenciados precisavam escolher se ele se destinaria a pessoas com deficiências ou não. E o que a gente fez, e agora tá na implantação, é que todo médico credenciado pelo Detran tem que atender pessoas com deficiência. Isso permite que problemas como, por exemplo, municípios distantes ou municípios pequenos, onde não haviam médicos que atendiam a pessoas com deficiência. Isso vai melhorar muito o atendimento e aumentar a disponibilidade de médicos que atendem essas pessoas e, portanto, reduzindo preços, reduzindo prazos de atendimento e permitindo que essas pessoas, inclusive pessoas com redução de mobilidade, tenham acesso ao mais próximo, ao mais conveniente para eles. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem discutido com o secretário é exatamente a possibilidade da gente unificar todos os exames em um só. Então, uma vez detectado que a pessoa tem, através de um exame biopsicossocial, que é mais amplo e permite identificar, inclusive, sutilezas em relação a aquele tipo de restrição de mobilidade ou qualquer outra que o classifique como detentor de determinados direitos, o Estado o reconheça com um exame somente e aplique todas as possibilidades de acesso a direitos. Então eu acho que é um ponto que a gente deve avançar bastante. O Detran está totalmente aberto para a gente identificar esses pontos onde a gente pode avançar e o diálogo já está bem avançado para a gente fazer esse avanço. Bom, tem pergunta de ouvinte pra caramba. Vamos dar prioridade aos ouvintes? Vamos à próxima pergunta aí. Bom dia, Datena. Aqui é o Ernesto, falo do Guarujá, São Paulo. Eu queria perguntar aí pro presidente do Detran, não sei se tem a ver, mas é autoescola, tem a ver. Eu queria a opinião dele sobre o condutor tirar a carta andando a 40 km por hora e ele pega a carta e vai andar 90, 100 km numa estrada sem nunca ter aprendido isso na autoescola. O que ele acha disso aí, Datena? Um abraço, bom trabalho para vocês. Tá vendo? Tudo coisa inteligente. Sim. Datena, a pergunta é inteligente, de fato é um ponto que a gente discute muito e discutiu muito dentro do Conselho Nacional de Trânsito e inclusive nas alterações legislativas que foram feitas no Código de Trânsito. De fato, era muito importante que a gente tivesse uma situação onde as condições que foram identificadas e sob as quais ele foi testado fossem as condições que ele, de fato, fosse enfrentar no exercício do direito de dirigir. O que ocorre é que hoje a estrutura, o pressuposto é de que na primeira habilitação ele tem uma permissão para dirigir. E nessa permissão, em tese, ele teria condições de renovabilidade ou não da CNH diferenciadas e, portanto, se não houvesse adaptação ou houvesse, por exemplo, um maior risco ou um cometimento de multas, ele teria o processo revisto.
Mas, de fato, eu acho que existem avanços que precisam ser feitos. O ideal é que a gente tivesse condições muito, muito parecidas a todos os cenários que ele fosse enfrentar. Mas, de fato, eu acho que existem aspectos que precisam avançar na legislação e esse é um ponto que precisa avançar na legislação federal. Olha, tem tanta pergunta que nós vamos passar para a sua assessoria depois, viu, doutor? Para ninguém ficar sem resposta. Tá certo? Bom, vamos a outra pergunta de ouvinte, o Anjo, Gabriel e Ricardo. Ô, Datena, bom dia. Olha, é inexplicável. Minha esposa uma vez tomou 2 multas ali na Avenida Francisco Morato. Quando chegou em casa, era mesmo dia, mesmo horário, uma multa no Parque Ibirapuera e outra lá no Vila Sônia. A gente recorreu na certeza de ganhar. Você acredita que não ganhamos? É inacreditável. Joélio do Campo Limpo. Acredito muito. Datena, esse é um caso do que a gente havia conversado sobre o uso de inteligência artificial, né? É impossível estar em 2 tempos ao mesmo lugar, a não ser que a pessoa conseguiu algum tipo de subversão da realidade, mas... Capitão Kirk. Vê que é o Capitão Kirk. Em dobra, tá andando em dobra. Mas, assim, Datena, eu acho que tudo isso passa por uma revisão da política ali do Detran. Primeiro, assim, trocou a gestão, a gente troca uma série de alinhamentos. Eu acho que o primeiro alinhamento de fato, é inconcebível que você tenha 2 multas em 2 lugares. Você tem 2 possibilidades. A primeira delas, que deveria ser processada, é que da impossibilidade física e, portanto, há algum erro material na autuação. Se houve captação de imagem e a gente tem 2 placas iguais, é o caso de haver um dublê do veículo. Isso tem muito. E aí, assim, o Detran, juntamente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem uma área lá no Detran, no 3º andar, só responsável por busca e captura de dublês. Então, assim, as multas que chegam, que tem duplicidade e a gente consegue constatar isso, ou mesmo, por exemplo, a distância é incompatível com o tempo. Então, vamos lá, ele está no litoral de São Paulo, no litoral norte, Maresias, ele toma uma multa. E dali 1 hora ele está tomando aqui, sei lá, em Campo Belo. É impossível. E se as placas são constatadas sendo a mesma, a gente manda para essa equipe, e aí a gente tem a equipe da Polícia Militar, uma equipe bastante... comprometida. Eu fui visitá-los lá e, como eu sou policial também, eu faço questão de ir na pista e ver o pessoal que está de fato operando. E aí eu fui ver lá, o pessoal tem um quadro assim dos últimos meses, da quantidade de veículos que foram recuperados e entregues pro cidadão que teve o veículo roubado ou furtado, e também foi avisado o cidadão que estava tomando multa nesse veículo dublado. Então, assim, tem 2 clientes muito satisfeitos com esse trabalho. Então, a gente tem ampliado isso, eu acho que está sendo feito um bom trabalho, e agora com a inteligência artificial e com a revolução digital, eu acho que a gente pode ampliar isso mais. Você vê que como combate à corrupção é um castelo de cartas. Você derruba um crime e pega o outro. Mais ouvintes aí. As perguntas que eu faço são importantes. O William São Bernardo do Campo, Rádio Bandeirantes. Pergunta aí pro novo presidente do Detran, por que o licenciamento tem que estar vinculado às multas? Por que o cidadão não pode pagar o licenciamento que o nosso carro não é nosso, é tudo alugado, paga IPVA, paga licenciamento. Por que é vinculado às multas? Isso para mim é uma grande incógnita que paira na nossa cabeça. William São Bernardo do Campo. Datena, boa pergunta, e aí eu acho que é importante que essa deve ser uma dúvida de todo mundo, e parte disso, inclusive o governador fez uma atuação importante sobre a questão do pagamento do IPVA e a possibilidade de transferência. Depois, se quiser, a gente conversa sobre isso. Datena, basicamente é o Código de Trânsito que determina isso.
o Código de Trânsito diz que para a transferência do veículo é necessário que haja pagamentos tanto do IPVA, do IPVAT e licenciamento, bem como das autuações. E não só assim, da transferência, como o licenciamento fica condicionado ao pagamento das multas. Mais uma. Bom dia, Datena. Bom dia, doutor Eduardo, presidente do Detran. Ô, Eduardo, eu vendi um carro o ano passado, reconheci firma no cartório e automaticamente o cartório faz a comunicação de venda, não é? Só que o novo motorista tomou uma multa no radar e essa multa acabou chegando para mim, os pontos na carteira, porque o carro ainda estava no meu nome, só que o comunicado já estava feito. Como que eu devo agir nesse sentido aí? Já mandei e-mail pro Detran, o Detran não tem um telefone para entrar em comunicação falando que os pontos não pertencem a mim, mas sim do novo proprietário já reconhecido firma. Me ajuda aí. Você vai recorrer. Bom dia, Ricardo da Zona Sul, sistema de hoje, Grajaú. Você vai recorrer e vai perder. Agora a gente precisa perguntar como é que muda isso. Então, Datena, esse é um ponto importante. E aí, assim, o cenário que a gente pegou lá? Os sistemas que o Detran opera são sistemas antiquados, com uma série de integrações não feitas. Então, muito provavelmente, esse erro, e aí é um erro formal, ele deve ter ocorrido por uma falta de integração dos sistemas de registro de veículos com o sistema de registro de CNH. Então, claramente, lhe assiste o direito de recorrer e eu vou pedir para o ouvinte, se ele tiver possibilidade, encaminhar um e-mail lá para a ouvidoria, porque é esse tipo de caso que a gente precisa identificar. Se aconteceu com ele, deve acontecer com um monte de gente e a gente precisa mudar isso estruturalmente. Então, o que isso me passa é que existe uma falha estrutural no sistema, a gente vai procurar ela, a gente vai corrigir ela e, assim, esse cidadão que, através dessa reclamação, trouxe para a gente, vai ajudar a melhorar o sistema. Eu acredito em evoluções incrementais, assim, aos poucos a gente vai melhorando estruturalmente o sistema e impedindo que esse tipo de coisa aconteça. Que além de roubo tem bagunça também, tem esse detalhe. Olha. Então, eu sugiro o seguinte, que pegue o nome do ouvinte, passe para o doutor, que ele passando por ouvidoria abre mais os ouvidos. A Bruna tem uma pergunta, segundinho só, Bruna, para não quebrar o ritmo, mais uma pergunta de ouvinte aí. Eu gostaria de perguntar o seguinte, o que fazer com as multas de 2020 que estão chegando agora? O carro foi licenciado em 2021, licenciado em 2022, quando chegou em 2023 tem multa de 2020. Se as multas não foram cobradas em 2021 e nem em 2022, por incompetência do Detran, eu sou penalizado por isso? Datena, o ouvinte fez a minha pergunta. Era exatamente essa. Quando que o Detran vai conseguir superar a pandemia? Isso as multas da pandemia. A chance de fazer a mesma pergunta, isso não pode ser verdade. É a mesma chance que ganhar na loteria. É a lei de Murphy, cara. Que coisa absurda. Mas é uma pergunta que deu um monte de gente querendo fazer, né, Bruna? Ele fez a mesma pergunta, a mesma pergunta. Você sabe o que acontece, Datena, Eduardo? Eu acho que a gente fica com essa pergunta na cabeça porque inúmeros ouvintes passam por essa situação. E quando a gente fala aqui de licenciamento também, veio uma pergunta sobre licenciamento, tem multas que aparecem que são multas de 2020, 2021 e a gente está em 23. Não é possível que a gente ainda receba a multa de 2020. Assim, o que acontece? Por que isso não foi superado, Eduardo? De volta pro passado. Como é que a gente explica isso? Um oferecimento João Rossetti, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte, eu queria deixar vocês tranquilos, porque a gente também sofre com isso. O meu vice-presidente aqui, o Rotti, que também é policial, a gente chega já com uma experiência com o Detran de São Paulo. A gente foi surpreendido com, por exemplo... Já tomou multa. Já tomamos multa aqui. E é engraçado porque para outros estados a questão do rodízio não é muito claro. Acabei de me desiludir agora.
Se até o senhor tomou multa do Detran desse jeito... Ah, mas eu tomava Deus multa da me livre. PRF, eu já tomei multa da PRF e O assim, senhor fui lá. recorreu- Então, o senhor aí eu acho que tem um recorreu negócio legal e da atenderam Atena. o senhor ou não? Vamos O senhor lá. recorreu e atenderam o senhor? Não, eu paguei porque assim, São Paulo é um dos dois estados não aderiram ao CNE que a gente tem notícia, que é o sistema de notificações eletrônicas. O que ele permite? Ele permite que você faça reconheça a multa, ou seja, não corre o processo administrativo, não onera o órgão e você paga ela com 40% de desconto rapidamente. Então o que acontece? No caso da PRF, a PRF foi um dos primeiros órgãos a adentrarem no SNE. Por que São Paulo entrou nisso? Então, eles estavam tentando replicar um sistema paralelo aqui em São Paulo. Eu determinei assim que chegou... É para ter corrupção, deve ser. Deve ser para ter roubalheira. Lado bom deve da ser por isso que não entrou. Boa notícia, nós vamos entrar, nas próximas semanas a gente está entrando no SNE. Pronto. Então, o Brasil inteiro que tomar a multa aqui vai poder escolher pagar com 40% de desconto as multas que foram tomadas. O SNE também permite ali dentro da carteira digital de trânsito, a CDT, que você designe um condutor que não seja o proprietário. Então, automaticamente, por exemplo, eu coloco que é determinada pessoa que dirige o meu carro, por exemplo, minha esposa. Então, a partir desse momento, a pontuação é direcionada eletronicamente para essa pessoa. Então, assim, eu acho que tem muita coisa vindo, a gente está trazendo uma série de inovações, uma série de, o que a gente chama ali de low-hanging fruits, né? Que são os possíveis ganhos que estão óbvios ali, disponíveis à colheita. Então, a gente já viu uma série de integrações que são possíveis e que permitirão que o cidadão aqui de São Paulo tenha melhores serviços, mais rápidos, sem corrupção, objetivos e transparentes. E nesse caso das autuações, de fato, trouxe... A gente vai pegar um legado de ineficiência do Detran que a gente vai ter que tratar. Não dá para chegar em 2, 3 semanas resolver tudo. Então o que a gente está fazendo é priorizando. O que eu consigo resolver o mais rápido possível, que entrega mais rápido bons serviços ao cidadão paulista. E é nessa linha. E aí, assim, sabe aqueles predestinados da Atena? Meu nome de guerra é ágil. E, assim, se eu não trouxer agilidade ao Detran, eu rapidinho viro piada. E tem ágio de multa cobrada com ágio também. Bom, vamos lá, mais perguntas. Tá estourando isso aí, né, Bruna? Nossa, tem muita. De pergunta. Nosso WhatsApp tá bombardeado, viu, Eduardo? Se puder, você fica aqui com a gente. Deve tá travando aí. Eu tenho que lembrar que tem muito o que fazer lá. Então, assim, não dá para ficar o dia inteiro, mas a gente pode... Não, já vou te liberar. Mais umas 3 horas. Mas é um prazer aqui, viu, Datena? É um prazer estar conversando contigo e ouvindo... O prazer é nosso, então por isso mesmo, já que é um prazer, nós vamos derrubar o programa de esportes, o programa do Joel. Você fica com a gente aqui até as 3 horas da tarde. É um especial. Mais uma perguntinha. Eu vou encerrar uma pergunta na minha esposa, mas vamos com mais uma perguntinha aí. Bom dia, Datena, Widney de São Paulo. Datena, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu moro há 40 anos no mesmo local, próximo à minha casa tem um radar no qual eu passo por ele todos os dias, umas 6, 7 vezes. E para minha surpresa, chegou 3 multas para mim no mesmo mês, a mesma multa em dias diferentes, falando que eu estava andando acima da velocidade. Ou seja, 40 anos que eu moro lá, eu nunca tomei uma multa. E passa pelo radar essa quantidade de vezes por dia. É meio complicado, é esquisito, não é? Deve ser porque trocaram para um radar inteligente. Aquele que é inteligente pelo cara que programou. Você não tomou multa em 40 anos que o radar funcionava normalmente. Aí botaram um radar inteligente para te ferrar. Só pode ser isso. Como é que pode ser? Datena, quanto a essa questão, e assim, eu acho que ela traz uma outra questão que é importante. Boa parte das autuações que o pessoal acha que é do Detran, não é do Detran. É do órgão municipal de trânsito, da CET ou do DR. Prefeitura. Prefeitura. Por que então, você assim, acha que eu estou falando isso? Tem muita coisa que botam na conta do Detran e não é na conta do Detran. Então, assim, Mas assim... a gente tem muita coisa para melhorar. Isso aí é obra, desafiador. É obra do Ricardo Nunes. Então é obra do Ricardo, vai reclamar da CET. Não é a do Detran, já está respondido. Mais uma pergunta, eu vou fazer mais uma depois, vamos encerrar.
senão realmente o doutor vai ficar aqui até amanhã. Datenão, bom dia, cara. A pergunta é simples. A gente ficou aí 2 anos fechado, momento de pandemia, passando por pandemia. E, cara, parece que a tecnologia não investiu em facilidade para a vida do brasileiro, porque hoje você só escuta que o cara chega a multa no carro, que o cara não consegue licenciar o carro. Eu mesmo paguei 2 IPVAs à vista, não consigo licenciar o meu carro. Chegou uma multa de fevereiro de 2021, depois chega uma multa de não sei quando. Então por que o Detran não investiu em tecnologia, em plataformas para facilitar a vida do brasileiro? A pergunta é simples, por que não investiu em tecnologia? Antônio Carlos, Zona Norte de São Paulo. Antônio Carlos, eu acho que a tua pergunta é natural, assim, o cidadão e aí mundialmente está acostumado com serviços como o Google e outras plataformas de tecnologia, e é natural que a gente espere que o Estado tenha esse nível de eficiência. Houve sim uma melhoria substancial do Detran, mas assim, eu acho que a gente saiu de um lugar muito, muito ruim para chegar num lugar adequado ou que proveja serviços adequados ao cidadão ainda vai levar um tempo. Então, como eu disse, agora é identificar os maiores gargalos, identificar prioridades, e o desafio é muito grande, mas a gente está disposto a trabalhar de sol a sol para tentar entender de forma inteligente o que a gente precisa fazer para melhorar o mais rápido possível a vida do cidadão paulista. E assim, o que eu posso dizer, Datena, é que contem conosco com uma gestão que é transparente, íntegra e baseada em eficiência, que foi eu tenho quase 20 anos de polícia, eu saí da pista, da área de operações especiais até diretor-geral, com 35 anos eu fui diretor-geral da polícia. Isso tudo por conta de uma carreira profissional focada na integridade, na transparência, trabalho em equipe e na entrega de bons serviços aos meus clientes. Eu sempre fui servidor público, eu entrei com quase 18... Eu fiz o concurso com 18 anos, 19 anos eu estava na polícia. Então, meu primeiro emprego, desde que eu me conheço por gente, eu sirvo a população brasileira e eu pretendo que continue assim nessa minha história de vida. Bom, todo mundo sabe que eu fui candidato ao Senado numa dobradinha com o Tarcísio. E mais uma vez eu desisti porque eu não tinha tanto relacionamento com o Tarcísio. Eu achava que para ser candidato eu precisava ter um relacionamento maior. Como eu achei que não tinha, saí fora, dei no pé. Então eu não preciso puxar o saco do Tarcísio, mesmo porque eu não fiquei totalmente satisfeito com ele durante a campanha, por isso que eu abandonei a campanha. Aí foi lá o astronauta e foi eleito e pronto, acabou. Mas eu acho que o Tarcísio está começando com o pé direito, escolhendo pessoas ótimas para determinados pontos aí. Vai fazer um bom governo. Estou achando que ele vai fazer um bom governo. Essa entrevista de hoje me deixa plenamente satisfeito e com certeza. E não é porque o doutor fala manso que ele vai ficar marcando, não. Pelo contrário, ele conhece tudo quanto é falcatrua possível e imaginável que possa haver desse sistema canalha, às vezes, que existe de muita gente, criminoso, que existe muita gente do Detran e que orbita em torno do Detran. Repito, não são todos. Ele conhece muito, é um delegado de Polícia Federal e não vai brincar em serviço. Eu estou plenamente convicto disso. Se você quiser ter medo de alguém, escolhe baixinho e cara que fala manso. Eu não sei a altura do doutor, mas cara que fala devagarzinho, com tranquilidade e é baixinho, você não entra numa briga com o cara não, que é ruim. Tem mais uma pergunta de ouvinte aí pro doutor. Bom dia, Datena. Em outras administrações, o despachante foi tratado de forma como um inimigo do Detran. Qual a ideia do novo diretor? Não é muito mais fácil fiscalizar os profissionais e fazer um serviço de qualidade para a população do que marginalizar uma profissão, uma classe inteira de profissionais? Primeiro, ninguém está marginalizando o despachante aqui não, pelo contrário. Nós estamos marginalizando o despachante que é marginal.
Eu disse aqui várias vezes, a maioria é de gente de bem, mas tem uma minoria, como em qualquer lugar, que ladra e que age junto com a máfia, que é minoria também, mas tem dentro do Detran. Ninguém está marginalizando classe despachante aqui. Absolutamente. Não é, doutor? Sem dúvida, Datena, concordo plenamente. Eu acho que a gente tem um serviço a ser prestado, tem uma série de credenciados. O Detran administra 36 mil credenciados. E todos eles fazem parte de um sistema que precisa rodar certinho. E é lógico que a gente não está generalizando, e de fato a sua fala nunca foi de generalização, foi identificação que de fato tem algumas, nesse cesto tem algumas frutas podres, e a gente precisa tirar as frutas podres para identificar de fato aquela divisão, né, do joio e do trigo. E quem de fato tiver um comportamento inadequado vai ser responsabilizado, e aí a gente tem instâncias administrativa, penal e civil para responsabilizar. Mas a gente acredita que tem um papel central. Existe uma série de pessoas que preferem o serviço sendo prestado por um intermediário, ou seja, o despachante, empresas que o core business dele não é exatamente isso, que o negócio dele não é isso, ele acaba se reportando a esses profissionais. Por outro lado, a gente precisa também ter um serviço que seja acessível a qualquer cidadão, que ele não tenha necessariamente que passar pelo despachante para obter um serviço de qualidade. Ele pode sozinho obter esse serviço. E é isso que a gente pretende seguir. Olha, foi uma entrevista que eu reputo por muito boa, fantástica, e é por causa de entrevistado. Entrevistador não tem bom entrevistador, tem quando o entrevistado quer falar e sabe falar. Tanto que as melhores perguntas são dos ouvintes. Então não tem entrevistador, olha, o cara é um grande entrevistador. Isso é bobagem. Se o cara não quiser falar, ele não fala. E você faz uma pergunta, ele fala outra e fala sobre o que ele quer falar, e às vezes para ajudar, às vezes para atrapalhar. Então eu reputo como uma ótima entrevista, maravilhosa, principalmente pelo que o doutor respondeu, e principalmente aos ouvintes, não é? Esse é o primeiro lugar. A última pergunta é da minha esposa, a Matildes, que pergunta o seguinte: por que é que eu não uso muito o meu carro, que é mais usado pelo meu marido, e as multas vêm todas no meu nome? Tem uma explicação? Tem sim, a explicação... Você me encheu o saco. Você fica usando meu carro e tomando multa, pô. Eu não saio de carro e tô quase perdendo a carteira. Pô, eu não saio de carro, tô quase perdendo a carteira, você fica tomando multa no meu nome. Eu ouvi isso ontem. Quando eu vi que você estava na pauta hoje, eu falei, não vou deixar essa bola pingando. Matilde, vou parar de usar o seu carro e pronto, acabou. Vou andar em carrinho e rolemã. Doutor, um abraço grande, foi um prazer falar com o senhor pela primeira vez. Foi uma entrevista excelente, e as perguntas, muitas perguntas, centenas de perguntas que não houve espaço para a gente responder, nós vamos encaminhar a sua assessoria, tá bom? Tá bom, excelente. Obrigado, Datena, obrigado, Bruno, obrigado a toda a equipe. Parabéns aí pela oportunidade da gente, de forma transparente e aberta, conversar com os ouvintes e instruir e abrir, né, o coração do Detran aqui e mostrar o que a gente pretende fazer. Obrigado. O Reinaldo ligou para cá, meu querido amigo, falou assim: fala para sua esposa que você é você quem paga as multas. Mas isso não justifica. Não, a mulher sempre tem razão, isso não justifica. Eu pago as multas, mas ela que sofre com as bobagens que às vezes faço. Eu sou meio imbecil mesmo, eu não posso reclamar muito, porque eu sou meio imbecil. Tem um radar que eu passo também, já faz 20 anos que eu trabalho na Band. E de vez em quando eu passo acima da velocidade do radar, porque, sei lá, porque eu sou idiota mesmo, eu sei que o radar está ali, eu vejo o radar tá ali, não preciso de Waze, de nada disso, e de vez em quando eu, sei lá, dou de bobeira e passo acima da velocidade. Aliás, tem tolerância para velocidade, ou 60 é 60, 90 é 90? Tem tolerância para isso ou não? 61, tem sim, Datena. 92. Tem sim. Até 80 km por hora é 10%, e depois de 80 é 8 km por hora, salvo engano. Eu não sei se mudou isso, mas é basicamente isso. Tem um percentualzinho de margem de erro. Tá bom.
Doutor, um abraço grande, muito obrigado. Foi Obrigado. excelente a entrevista. Volte mais vezes, tá bom, doutor? Pode deixar. Forte abraço. Bacana. Bom dia, Eu bom dia. gostei do doutor. Eu achei que o Detran está em boas mãos, viu?